Tudo bem? A paz de Deus, seu pastor, toda a igreja, graças a Deus. Fala o seu nome para essa igreja aqui. Meu nome é Márcia. E o seu nome? Bruna. Quem quer falar para mim? Você é Márcia. E aí? Para subir aqui nesse altar, uma única palavra acho que resumiria tudo o que eu tinha que dizer, né? Mas tem que contar o que aconteceu, mas é pura gratidão. Diz que gratidão não tem preço, é a pura verdade. Eu frequento essa igreja já faz 1 ano e meio, mais ou menos. É a segunda vez que eu subo nesse altar. A primeira vez foi por conta de uma restituição do apartamento, que na verdade não era nem restituição, era meu, mas por engano de terceiros queriam me tomar. Mas essa igreja me sustentou até o mês de dezembro com a palavra final de Deus. Mas esse testemunho eu já dei. Quando eu entrei nessa igreja, foi meados de março para abril, desde o primeiro dia que eu entrei nessa igreja, Deus trabalhou de uma forma tão grande na minha vida, até dezembro, que depois a gente vai analisando e ver. Eu quase já derrubei essa igreja aqui um monte de vezes, eu já me rendi, eu já me prostrei, 1000 coisas aconteceu. Até dezembro, eu me postava aqui e eu senti uma presença de Deus muito grande. O que me trouxe nessa igreja foi por questão de libertação na família, foi por conta da minha mãe. E eu vim nessa igreja buscando isso. Só que não foi isso que eu encontrei quando eu vim aqui. Eu encontrei a presença de Deus, mas não foi isso que Ele fez na minha vida. Eu achava assim, de repente, que eu viria até aqui, porque o pastor Celso, né, uma pessoa que todos falavam muito, eu e minha família já frequentava há mais de 10 anos, só eu que não vinha. Nunca duvidei das suas profecias, apesar de nunca tê-la ouvido, nunca tinha ouvido, comecei a ouvir aqui. Enfim, eu vim aqui por conta da minha mãe e de tanto ouvir a palavra, porque quando diz que Deus manda mensagem, faz profeta entregar, é a pura realidade. O que o apóstolo Celso faz, o que o pastor Sandro, o pastor Maurício, o pastor Zé Carlos, as obreiras, as meninas do louvor, as que dançam, Jesus. Eu entendi depois, o diabo é tão sujo que ele vai te enrolando, o pastor uma vez falou aquilo, que ele é tão sujo que ele vai te enrolando, ele vai te cegando e você não vê. Porque eu sempre fui muito presente em Deus. Mas de uns 6 anos atrás, contando este 1 ano e meio que eu não estou aqui, então, lá para 2012, 2013, eu me afastei de Deus, né? No sentido de buscar mais a palavra. E nesse período, eu não estava percebendo, o diabo estava me enrolando na saúde, no trabalho, no relacionamento com pessoas. O casamento, que eu tenho um casamento de 26 anos, pastor, abençoado, abençoado. Como dizer, muito amor envolvido. Mas até nisso já estava começando a estremecer. E o pastor um dia falou isso. E eu tomei posse no sentido de que, para eu tinha que me libertar disso. Mas eu estava buscando aqui o da minha mãe. Mas nesses cultos eu aprendi que através da oração, do louvor e da adoração, Deus faz milagres na sua vida. Então tudo isso aconteceu. Em dezembro eu tive essa surpresa de Deus me devolvendo o que era meu. E o que aconteceu foi que agora faz uns 4 meses, o senhor estava até para o Japão, eu sempre frequentando a igreja, só não venho quando tem algum problema, igual me dei esse dia no pé, mas sempre estou aqui. O senhor pegou um período que falou muito de libertação, de família espiritual, até a Jessie, né? Sua filha veio aqui, pegou um culto no domingo da família, foi muito forte. Aí teve uma sexta-feira que eu vim aqui pedir orientação, foi a única vez que eu falei com um dos pastores, porque ninguém dessa igreja conhece a minha vida, ninguém ouviu a minha vida, ninguém sabe o que acontece. E eu pedia muito para Deus dar uma libertação no campo espiritual da minha família por conta da minha mãe. Porque toda a minha família entendia que minha mãe já é de idade, né? Então, num período longo de nossas vidas, a nossa família toda, não todas, a maioria dela, teve alguns envolvimentos em algumas situações religiosas que não agradava a Deus. Só que aquilo vinha me incomodando há muito tempo, e toda a nossa família. E um dia, Deus se manifestou em mim, no Espírito Santo, lá na casa da minha mãe, numa confusão que teve. E aí a minha irmã disse para mim, vai na igreja do pastor Celso, lá você vai encontrar a sua resposta. E foi o dia que eu vim a primeira vez. Bom, eu estive aqui, muita oração, peguei todas essas profecias que o Senhor nosso Deus enviava. E quando foi meados de maio, minha mãe deu um telefonema para mim, dizendo que queria falar comigo. Eu fui na casa dela,
sem saber ao certo o que ela queria. Ela havia me pedido um envelope. Eu fui até lá. Quando eu cheguei, só eu e ela na sala. Minha mãe é uma pessoa limitada, ela não é acamada, mas ela quase não anda. Eu e ela na sala, eu de frente dela, e ela falou: olha, Márcia, a mãe te pediu um envelope porque a mãe tem um objeto para te entregar e eu quero que você entregue para sua irmã. E dentro sem ser esse objeto, tinha mais um outro objeto. E ela falou: porque eu quero me livrar desses objetos. Quando ela falou isso, eu quase não acreditava. Porque o que era que ele ia livrar era uma coisa que a gente sabia que seria o início da libertação. E veio parar nas minhas mãos, pastor. Foi entregue para mim. Eu não sabia o que fazer, mas o dia que ela me falou, eu falei: ó, mãe, eu não vou tirar esses objetos hoje da sua casa, porque eu precisava buscar alguma coisa espiritual, eu não sabia o que fazer. Eu falei: mas eu venho aqui buscar amanhã, que era uma quinta, no sábado eu venho. Na sexta-feira eu vim, o senhor estava até para o Japão, fez o culto maravilhoso, falei com o pastor Zé Carlos, ele me orientou o que era para fazer, para pegar esses objetos e trazer até ele, que ele ia fazer a destruição. E ali foi a libertação. E no dia que eu estive com a minha mãe, pastor, foi tão maravilhoso, porque eu ouvi da boca dela: eu renuncio a tudo a isso que não pertence a Deus. A partir de hoje, dentro da minha casa, é só Deus e Jesus na minha vida. Pastor, foi tão grande que eu não tenho, imagina, não sei fazer oração, mas eu escutei muito aqui dentro dessa igreja, que sob a autoridade de Jesus, você pode muita coisa. Eu levantei que eu não tinha nem perna, mas eu fui nela, né? O pastor fala que a gente não deve aceitar a mão na cabeça de qualquer pessoa, né? Mas eu pedi para Jesus: Senhor, sob sua autoridade, me dê forças. Coloquei a mão na mão dela, mas do meu jeito, pelo que eu aprendi aqui, agradeci a Deus e ainda falei: e se tiver alguma coisa ainda que está aqui dentro, pode cair fora, porque aqui não tem mais lugar para você. Aqui você perdeu. Aqui só quem entra é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Pastor, isso foi o que eu vim buscar aqui. E me deu, só que Deus tem me dado muitas coisas, porque no meu aprendizado, aqui dentro espiritual, que para mim o senhor é o meu terapeuta, meu coach, né? Tudo isso. Eu tinha uma situação, por isso minha filha está aqui. Então a libertação que eu vim buscar, Deus me deu, mas Ele está me dando muito mais. Muito mais talvez que eu mereça. Mas na verdade, podem me perguntar: mas que tanto Ele está te dando? Porque eu não consigo ver as pessoas. Mas hoje foi o que a Elisângela no louvor falou. A fé é a certeza. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas na minha vida. O quê? Eu nem sei, mas Ele me mostra, Ele aponta. Te prepara, filha, que vai chegar muita coisa boa. E chegou. Por isso que minha filha está aqui. A minha filha hoje está com 22 anos. Quando eu vim nessa igreja, como eu disse, o diabo estava cegando, descontelado. Ela estava entrando num quadro de depressão muito grande, o qual eu moro num apartamento, corredor, né? Meu quarto de um lado, o quarto dela no outro. Eu não tinha mais forças para saber o que fazer. Eu já tinha levado no psiquiatra, né? Na médica, medicamento, terapia. Deu uma certa melhora, mas eu via que ela não tinha forças e eu fui perdendo as minhas forças. Só que eu já estava vindo na igreja e eu, do meu quarto, eu chorava. Eu via ela chorando de lá e eu chorava de cá. Eu acordava de noite e eu ia para minha janela, que eu moro no quinto andar, eu falo que minha janela é meu altar. Deus, eu não aceito isso. Me ajuda, me ajuda. Um dia eu falei para Deus, eu estava tão assim, eu falei: quer saber, Senhor, com todo respeito, a minha filha não é mais problema meu. A minha filha é problema seu. O Senhor vai ter que cuidar dela para mim. E com isso, aos poucos, ela começou a vir para essa igreja, por livre e espontânea vontade. Teve um dia que eu fui no banheiro e ela foi junto, e a gente estava saindo, passou uma irmã daqui, não sei lhe dizer quem é, mas eu sei que ela é daqui, que eu já vi muitas vezes. Ela passou, voltou e falou bem assim, olhou para mim, ela não me conhecia nada, eu estava saindo: mãe, você de joelho, filha, apontou para ela, você fica em pé. Ela não sabia quem era a minha filha, a gente estava saindo, então ela não sabia. Aí ela repetiu de novo: mãe, você de joelho, filha, você em pé. Eu peguei isso para mim, mas o melhor foi que minha filha pegou isso para ela também. E por isso que ela vai dar o testemunho dela com relação do que Deus fez de tão maravilhoso e vem fazendo nas nossas vidas. E aí, Bruna, a bênção é grande. Muito.
Assim, tudo começou quando eu comecei realmente a frequentar aqui. Eu conhecia Deus, mas eu não tinha uma intimidade com Deus. Hoje eu posso falar que eu tenho intimidade com Deus. E desde pequena, eu não acreditava em mim. Tudo era, eu não consigo. Mãe, mas eu não vou conseguir fazer. Tem prova, não vou conseguir. Tudo era, eu não consigo. Desde a coisa mais simples à mais difícil. E nisso, passei a minha adolescência, entrei na faculdade. Fui para o meu primeiro estágio. No primeiro dia, eu não quis mais voltar, porque eu me achei inferior a quem estava lá. Eu me achava incapaz. Nisso, a minha depressão começou a aumentar. E eu falei, mãe, eu não dou mais conta. Isso, eu já estava tomando remédio, eu troquei de psiquiatra, comecei a fazer terapia. Fiquei na terapia por 3 anos. Eu comecei a melhorar. Só que eu sentia que ainda tinha um vazio em mim. E a partir do momento que eu comecei a frequentar aqui, tudo mudou. Teve uma obreira que começou na oração final. Muitos passavam por mim e sempre colocava a mão. E eu sempre não conseguia prestar atenção. Eu ficava desatenta, eu ficava olhando para as pessoas que estavam do meu lado. Eu não me concentrava na oração. E na terceira vez, veio uma obreira e ela orou por mim. E naquele momento, eu ceguei. Eu me entreguei a Deus. E ela falava assim, Bruna, ela não falou meu nome, ela falou assim, irmã, você tinha um inimigo do eu não consigo. E hoje ele está sendo liberto. A partir de hoje, nada vai ser impossível para você. Porque você tem Deus no seu coração. E eu tomei posse. E assim, quando eu falei que eu não prestava atenção, sempre me vinha um mal-estar quando estava fazendo a oração final. E depois daquele dia, nunca mais deu. Eu fecho meu olho, eu entrego a minha vida a Deus. E é Ele que está sobre a minha autoridade. Ele é o diretor da minha vida. E com isso, esses 3 anos da minha... Estou no 4º ano, esses 4 anos de faculdade, eu nunca fiz estágio. E no 4º ano de Direito, você tem um estágio obrigatório. E eu falava, Senhor, mas como que eu vou conseguir? E enquanto isso, fazendo terapia. Falei para o meu médico que eu tinha parado o remédio, fazia 6 meses, para o terapeuta. E ele falou assim, mas Bruna, você não pensa em voltar? E minhas terapias sempre eram na terça. Nessa terça, eu vim na igreja. E o Senhor falou assim, porque tem gente aqui que está pensando em voltar a tomar antidepressivo. Mas Deus está falando que não é para voltar. Na lata, assim Deus falou? E eu tomei posse. Eu falei assim, eu tô sem tomar faz 6 meses, por que eu vou querer voltar agora, sendo que eu tô tão bem? E eu não tomei, não vou mais tomar. E com isso, chegou o 4º ano, e eu falei assim, terapeuta, psicólogo, eu não vou vir mais, porque parece que tá a mesma coisa, o cotidiano, rotina, não tem mais o que eu te falar. Quando eu começar o estágio, eu volto, porque eu ainda tinha um pouco da insegurança. Porque eu creio que era um pouco do inimigo tentando me derrubar de novo. E eu falei assim, então eu volto. E chegou julho, passou as férias, eu comecei o estágio. A partir do momento que eu comecei o estágio, eu pensava assim, eu vou trancar essa faculdade. Porque eu sempre pensei em trancar. E eu errei uma coisa no estágio, e eu falei assim, chega, não quero mais. Só que eu me lembrei que um dia o Senhor, na autoridade de Deus, falou assim, você está aí tentando desistir da sua faculdade, mas você não sabe, é plano de Deus. E foi outra parte que eu tomei posse. E falei assim, se o apóstolo falou, é porque Deus estava ministrando na vida dele. Então, por que eu não vou acreditar? E a partir daquele momento, eu não desisti. Hoje, eu estou continuando, estou no estágio, vou terminar ano que vem. E Deus tem mostrado tantas direções na minha vida que é incrível. Porque o Senhor sempre fala, coloca no papel aquilo que você quer, define. E eu ainda falava para minha mãe, mas eu posso falar para definir? Mas eu não tenho como definir, porque é uma coisa que eu não quero, que era a faculdade. E hoje em dia, Deus já me mostra onde eu vou ter que trabalhar, onde eu tenho que ir. Então, assim, Deus mudou minha vida de uma forma tão grande que eu acho que não tem uma pessoa que não vê e que me pergunta, Bruna, mas o que aconteceu? E eu falo, é Deus. E o Senhor fala que até nos pequenos detalhes, e realmente, o Senhor ainda, de um tempo pra cá, começou a falar que iam reparar no cabelo e tudo. Meu cabelo não crescia. Hoje em dia ele cresceu. Ele era aqui, não crescia mesmo, não tinha vida. E esses dias me perguntaram, Bruna, mas o que você fez pro seu cabelo crescer? Eu só respondi, foi Deus. Então, é maravilhoso. E é como, acho que Mateus 6:33 fala, buscar em meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão lhe acrescentadas. E realmente, estão sendo acrescentadas nos pequenos detalhes. E para concluir, hoje no louvor, a Elisângela ainda falou sobre a questão de ser fraco e que Deus nos faz forte.
E é outra palavra que sempre quando eu vou falar com Deus vem. Que é Provérbios 24, o versículo eu não vou me recordar. Mas fala, quem é fraco numa crise é realmente fraco. E é uma coisa que eu não quero mais, porque eu tenho um Deus maior, maravilhoso e que me fez forte. Então, é isso. Coisa linda, né, gente? E a Bíblia diz assim, que o Espírito que Deus nos dá, que é o Espírito Santo, ele não é um espírito de covardia, nem de medo, né? Mas ele é um espírito de coragem, de ousadia. Então, o que acontecia? O mal estava tentando jogar ela para baixo, né? Tentando dizer que ela não podia, que ela não seria nada, e ela desistia do meio do caminho. Mas no dia que o Espírito Santo entrou na vida dela, essa ousadia que ela tem, essa visão que Deus deu, é Deus quem faz isso. E nós estamos vivendo numa época que milhões de pessoas no mundo estão sofrendo com depressão, com ansiedade. É a doença, alguém fala que é a doença do século, não é não. Desde o dia de Jesus já tinha, que ele falou, não andeis ansiosos. Então já devia ter gente lá tudo ansioso naquela época. Então é uma doença antiga, preocupações. Mas Pedro, o apóstolo Pedro disse uma coisa linda: pegue teus problemas, tuas ansiedades e coloque sobre Deus, que é Ele quem cuida de vós. Então, se você quer ser liberto da ansiedade, da depressão, o caminho é Jesus. Só Jesus pode tirar você dessa situação. Mas você tem que fazer o quê? Abrir o seu coração. Falar com Deus: Deus, habita em mim, mora em mim, faz em mim morada. E Ele vai vir, como Ele mesmo disse: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Jesus te ama. Olha o que Deus fez na vida desta família. Ele quer fazer na sua vida e na sua família também. Mas você tem que buscar. Porque se você buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, as demais coisas Ele acrescentará na sua vida. As demais coisas. Amém? Só para concluir, está feliz? Super feliz. Está feliz, Bruno? Muito. Agora vamos ver se a nossa igreja está feliz. Olha lá. Quem está feliz? Mais feliz ainda. Dá o melhor glória a Deus e o melhor aplauso para Jesus. Bem forte!